feira na cidade de Bocaina, meninas se esbofeteando, e temos recebido essas ocorrências, os registros delas, por meio do nosso Flagrou Tá na Record, 997450940. Né? Fizemos um compilado de muitos entreveros, tretas, arranca-rabo, puxação de cabelo, mas não é só para ficar falando de violência, a gente precisa refletir a respeito, a gente precisa participar das propostas de solução. O problema é grave. 40% das confusões nascem nas redes. Como é que você, né, se depara, como é que nós nos deparamos com o cartesianismo? A cada minuto, 25 mulheres são agredidas, casos de violência doméstica. Pô, a cada minuto, então quer dizer que por hora tem 1.500 mulheres, num dia 36 mil mulheres sendo feitas de pandeiro dentro de casa, daí para mais, né? Daí para mais. Como esses dados são assimilados na tua purunga? Como é que você ouve pelos dois tímpanos, entre uma orelha e outra eu espero que haja miolo aí na tua cachuleta. Como é que esse miolo processa esse tipo de informação? 40% das confusões começam nas redes. Então não é culpa das escolas, né? Tampouco dos pais. Não é minha. Né? Ninguém quer assumir a parte que cabe a todos na tentativa de solucionar. Esse que é um grave problema. Tem aumentado, na última década, casos de suicídio entre adolescentes, na ordem de 10%. Como é que você escuta esses números? Como é que eles chegam até você? Pô, Rodrigo, você falou de suicídio, de adolescente, você sabe que eu estou lembrando aqui de um moleque mesmo, que pulou da ponte aqui, conhecido, vizinho, irmão, meu filho cometeu suicídio. Se não tira a própria vida, escolhe tirar as dos outros. Nós tivemos ameaças de massacre em escolas aqui da nossa região, Assis, Pederneiras, Bauru. Como é que isso, na nossa cachuleta, é pensado? Temos uma reportagem das boas. Aí a Record se presta de fazer serviço agora que deixa rebarba. Alexandre Colim com André Cremonês estarão à frente dessa reportagem. Dá para adiantar um pitaquinho para nós? Fio da Terra Sem Tolerância, boa tarde para você. Tudo bem, Rodrigo? Ótima tarde a você, todo mundo que nesse momento está acompanhando o Balanço Geral. É um debate que precisa acontecer, Rodrigo, não dá mais para adiar, porque afinal de contas hoje a gente tem as tais redes sociais, plataformas digitais e tudo ali acaba amplificado. Atinge níveis que até então não se imaginava. Na nossa época, por exemplo, se tivesse que marcar uma confusão ali na entrada da escola, não era bem assim. Hoje vai para as redes sociais, amplifica, vira pânico e aí você tem o massacre. Né? Aliás, essa data não foi escolhida por acaso, e aqui já vai logo um spoiler daquilo que a gente vai mostrar na matéria de logo mais. Data 7 de abril. Por que 7 de abril? Por que essas brincadeiras de extremo mau gosto, anunciando ataques que não aconteceram? Por que 7 de abril? Por causa do atentado ou do ataque de Realengo, Rodrigo, que foi em 2011, 7 de abril de 2011, em Realengo, bairro do Rio de Janeiro, onde um ex-aluno entrou na escola, matou 12 alunos, feriu outros 13, e aí aquilo lá ganhou repercussão internacional, só para você ter uma ideia. E hoje, os alunos que querem fazer, e não sei se dá para chamar de brincadeira de mau gosto, viu, Rodrigo? Porque a coisa é muito mais grave do que apenas e unicamente uma brincadeira, mas o fato é que a nossa reportagem ela foi tentar ouvir as pessoas e pelo menos iniciar um debate sobre o que está acontecendo. O que aconteceu, por exemplo, o que está por trás dessa tentativa de promover o pânico? E as redes sociais, por que elas estão tendo essa função, e lamentavelmente função pejorativa, de amplificar tudo isso? E aí a gente tem casos como esse na cidade de Boracéia, em que duas meninas protagonizaram essas cenas lamentáveis, e aí uma apanha mais do que a outra, né? Aí ela sai como se fosse a vencedora, mas essas são batalhas ou essas são brigas, né, Rodrigo, em que todos nós saímos perdendo. A POSP se manifesta, aliás, uma das poucas entidades dispostas a falar alguma coisa. Lamentavelmente não conseguimos ouvir o Estado e o município. Precisaríamos e queríamos muito ouvir esses dois entes importantíssimos nessa discussão. E aí a POSP tem então aquela que parece ser a mais aceitável das discussões. As escolas
especialmente o ensino público, mantém a mesma estrutura de 50 anos atrás. E o mundo evoluiu. O mundo já não é mais o mesmo. E as escolas pararam no tempo. Daqui a pouco tem matéria completa, Rodrigo. Essa temática, violência nas escolas, nós temos discutido a partir da década de 80. É bastante recente o debate. Falar sobre. Nós precisamos falar sobre o que está acontecendo. A cada vez mais precoce sexualidade, porque não falamos a respeito disso. Cada vez mais falidos no nosso país financeiramente, porque não falamos nas escolas, em casa, sobre um tema tão sensível a todos nós, economia. Quanto que você ganha? Quanto que você tem de despesa? Precisa diminuir esses gastos. Você precisa fazer encaixar o mês no teu salário. A gente peca pelo silêncio. O silêncio, inclusive, é um dos piores pecados. Daqui a pouquinho falaremos, são estimativas, não dados precisos. A cada dia no estado de São Paulo, 100 professores pedem baixa. Eu não aguento mais, estou abilolado. Aquela turma, não. Se eu entrar naquela sala, vou surtar. Não tenho capacidade psicológica para ensinar o beabá, nem para criancinha mais. E não só professores padecendo dessa doença, alunos, pais desleixados, alunos piores do que os pais. Daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral, debate, discussão. Nós temos uma lei de diretrizes estabelecida na década de 96 que pela primeira vez fala de bullying. Veja o quão recente é esse tema. Em 1996, nós estabelecemos a preocupação e a busca por solução. Mas não é só seminário, conversas, rodas dentro de salas de aula. Precisamos extrapolar as paredes dos ambientes de ensino, dos nossos palácios do saber. Falando em Palácio do Saber, Escola Estadual Ayrton